Então, finalizado a parte da estilização, agora a gente entra no passo 6, que é a programação do nosso JavaScript, que vai conter nossa lógica de programação para resolver o problema do cálculo de MC. Nosso JavaScript vai desempenhar o papel de capturar os valores que estão sendo passados pelos campos de peso e altura, que são esses dois campos aqui. E após o usuário preencher esses dois campos e clicar no botão calcular, a gente vai fazer umas validações se os campos estão vazios e também se os valores digitados nos campos são válidos, ou seja, a gente não consegue calcular caso seja passado um texto aqui com letras e caracteres especiais. Então, caso não for um numérico que sai desses dois campos aqui, a gente tem que retornar para o usuário de que os valores que ele passou são inválidos. Então a gente vai ver toda essa parte das validações e após isso a gente vai fazer o cálculo do MC e vamos mostrar para o usuário qual a classificação que ele se encontra, baseada no peso e altura. E daí com isso a gente vai concluir o nosso tutorial. Então, no sexto passo, vamos abrir o nosso código. Vamos gerar um novo arquivo, novo new file, porém aqui na nossa pasta JS. Clicando com o direito então na pasta content JS, cliquem com o direito e cliquem em new file ou novo arquivo se tiver em português e para vocês. Vamos chamar nosso novo arquivo de functions.js. Caso existisse mais funções, ficaria tudo aqui nesse JavaScript. Então, com o nosso functions.js criado, podem perceber que já abriu aqui na navegação o arquivo que a gente já acabou de criar. Certifique-se de que o arquivo functions.js está dentro da pasta content.js. E após isso a gente já pode ir lá voltar para o nosso HTML e importar o nosso script aqui embaixo. Importem vamos criar essa importação do script logo antes do fechamento do body, para carregar todo o HTML antes da função JavaScript. Tem outro método para fazer isso, mas no momento a gente vai fazer assim. Então criamos a tag script, vamos apontar um source src. Então, pegando a pasta onde a gente está, que é ponto barra, vamos entrar na content e da content vamos abrir a pasta js e carregar o nosso arquivo functions. Se caso não foi automático para vocês, digitem essa linha aqui logo antes do fechamento do body. Teoricamente, fazendo isso a gente já tem acesso, a gente já pode criar nossos cálculos JavaScript dentro do functions.js. Após botar o script aqui, vamos adicionar essa tag onClick no nosso button. Então, achem o button que está com a ID calcular, que é o único botão que a gente tem no nosso HTML. Botem o onClick nele, o atributo onClick, que vai receber calcular IMC, bem como está escrito aqui. E lembrem-se de que do case sensitive. O que quer dizer isso? A gente precisa ter a função exatamente com o nome que a gente botar aqui, senão não vai encontrar, porque existe um padrão chamado case sensitive,
Ou seja, se eu alterar qualquer letra aqui para maiúsculo ou minúsculo, vai influenciar no nome da função. Então eu botei bem assim, calcular IMC somente com um I maiúsculo. E é o nome que eu vou ter que dar lá no functions.js. Então, após criar o functions.js, importem o script aqui e botem o onClick no botão. Beleza? Então, prosseguindo, aqui no nosso functions.js, desculpem, podem voltar no nosso index e vamos fazer uma pequena alteração aqui na nossa div que tem o id resultado IMC. Tirem o IMC e deixem só resultado, tá? Resultado. Então vamos para o nosso arquivo JavaScript. Aqui vamos criar então nossa function calcular IMC, bem como a gente chamou lá no onClick. Então, a nossa primeira linha essa parte do JavaScript foi a única parte que eu desenvolvi a funcionalidade inteira e antes de montar o tutorial, porque eu notei que tinha alguma peculiaridadezinha que eu precisava pensar já antes. Então essa primeira linha aqui, caso vocês não entendam o porquê, vocês podem me questionar, mas eu vou tentar deixar o mais claro possível para que ela vai servir. No caso aqui, a gente, quando clicar no botão, vai vir para essa função aqui e a gente vai ir até a nossa div que a gente recém renomeou para resultado. Vamos verificar o primeiro filho dessa div, que no caso vai ser o nosso label. Nós vamos até a div resultado. Vamos pegar o primeiro filho que está dentro dela, que nesse caso é o label, e vamos fazer o remove. Por que isso? Porque depois o nosso resultado vai ser imprimido aqui embaixo. Se a pessoa está acima do peso, se ela está no peso ideal, ou se algum campo está inválido, vai aparecer aqui embaixo. Então a gente sempre tem que excluir a mensagem anterior e adicionar a mensagem nova. Por isso que a gente vai começar excluindo a primeira filho daquela divisão ali. Então, fazendo essa exclusão, a gente vai criar duas variáveis. A primeira chamada peso, que vai armazenar o document.getElementById peso. E aqui no final a gente vai pegar somente o value, que é o que o usuário digitou. Aqui a gente vai ir até a nossa div, o nosso id peso, que é o nosso input aqui. E vamos pegar o value dele, que é o que o usuário digitou. Então vamos criar a nossa segunda variável chamada altura, que vai ser também o document.getElementById, só que apontando para altura, que é a nossa div, nosso id de altura. Vamos selecionar somente o value, que é o valor que o usuário vai digitar aqui nesse campo de altura. E vamos criar também mais uma variável chamada parágrafo mensagem retorno. Vai ser igual a document.createElement. E eu quero criar um parágrafo. O que essa linha aqui está fazendo? A gente está criando uma variável chamada parágrafo mensagem retorno e a gente está atribuindo para ela um elemento P, que é um parágrafo vazio por enquanto. Então aqui a gente já consegue começar a fazer nossas validações. Então vamos começar fazendo um
if, que é para nós testarmos se os valores que vai cair nessas duas variáveis de peso e altura são realmente números. Então o JavaScript ele tem uma função pré-determinada numa palavra reservada do JavaScript para testar se uma determinada variável não é um número. Então, se alguma dessas duas variáveis não for um número, a gente vai retornar uma mensagem de erro para o usuário. Então, como a gente vai fazer isso? Is not number peso, ou is not number altura. O que isso aqui está dizendo para nós? Se o peso não for um número, ou, lembrem do operador ou, a altura não for um número, se qualquer um dos dois não for um número, então quer dizer que tem algum campo inválido. Beleza? Se existir um campo inválido, então esse parágrafo de retorno, no elemento id, nós vamos atribuir o resultado IMC, que depois a gente vai criar um estilo para esse id aqui. Feito isso, vamos adicionar também uma classe nesse nosso P aqui, que vai determinar qual cor que vai ser mostrada essa imagem. Então, essa mensagem, desculpe. Então, parágrafo, mensagem retorno, class name vai receber a cor vermelha, que depois nós vamos atribuir para essa classe aqui a cor vermelha. E mais uma coisa aqui, a gente vai editar o inner HTML, que é o que vai ser mostrado como texto mesmo naquele parágrafo ali. Nesse nosso caso aqui, informe valores válidos. O usuário precisa informar valores válidos para a gente conseguir prosseguir com o cálculo, senão o nosso algoritmo acaba por aqui. Como a gente precisa tratar o vazio também, e o vazio às vezes ele é visto como zero, então ele é um número, então não vai passar aqui. Ou seja, se o usuário deixar os dois campos vazios e clicar em calcular, não vai cair aqui. Nós precisamos tratar isso de forma diferente, que vai ser da seguinte forma. Vamos botar um else if aqui. Ou seja, se os dois campos forem um número, agora eu quero testar outra coisa. Se o peso for igual a vazio, ou a altura for igual a vazio, isso quer dizer que existe algum campo inválido também. Então, vamos fazer o mesmo esquema que a gente fez em cima, porém só vamos mudar a mensagem de retorno dizendo que para o usuário preencher os campos de peso e altura. Então, como é que vai ficar aqui? Parágrafo da mensagem, o id vai receber a mesma coisa em cima ali. Resultado IMC. O parágrafo mensagem retorno .class name vai receber também a cor vermelha, porque é um erro, né? E o nosso parágrafo inner HTML nós vamos modificar para uma mensagem diferente, que vai ser preencha os campos de peso e altura. Beleza? Já vamos completar o else aqui, que aqui no else que nós vai a nossa lógica de programação para calcular de fato o IMC. Porque teoricamente, se não caiu aqui e nem aqui embaixo, o campo é um campo válido. Porque a lógica de programação que a gente impregnou aqui diz que se cair aqui no else quer dizer que é um campo válido. Para finalizar nossa função, nós vamos ter que fazer aparecer esse parágrafo lá dentro do nosso id aqui de resultado. Então aqui a gente vai chamar document get element by id.
O ID aqui é resultado e vamos fazer o append do nosso parágrafo naquela divisão ali. Então, com esse código aqui, a gente já consegue fazer um testezinho aqui. Vamos testar aqui se deu certo. Se eu tentar não informar nada e botar calcular, preenche os campos de peso e altura. Se eu tentar preencher só um, preenche os campos de peso e altura, porque o outro ainda está vazio. Então, até aqui o nosso JavaScript está funcionando. Agora vamos trabalhar nessa lógica do else aqui. Aqui a gente vai precisar fazer mais uns controles. Porque o usuário pode digitar um peso negativo ou absurdo, que não tem como ter uma pessoa ter esse peso, por exemplo, mais de 200 quilos. Então vamos validar isso. E a altura é a mesma coisa. Tem umas alturas aí que é impossível um ser humano ter. Uma altura negativa ou uma altura maior do que 2,5 metros. Então aqui vamos criar uma nova variável chamada campos válidos, que vai receber true. Por enquanto, como a gente não sabe se existe algum campo inválido, vai ser true. Aqui nós vamos testar se o peso for menor que zero ou o peso for maior que 200, quer dizer que o campo está inválido. O usuário vai ter que digitar um outro valor. Então nós vamos atribuir para a nossa variável campos válidos falso. Tá? E aqui embaixo vamos testar a altura, porque pode passar aqui com um peso válido, mas invalidar na altura, né? Então vamos fazer mais um if. Se a altura for menor que zero ou a altura for maior que 2,5 metros, também é um campo inválido. Então vamos setar falso aqui na nossa variável de controle. Beleza? Então aqui a gente vai fazer o nosso if para calcular o MC. Se campos válidos for true, então nós vamos calcular o MC. Se não, quer dizer que algum dos valores é inválido. Então a gente vai ter que retornar para o usuário mais ou menos o mesmo esquema que a gente fez aqui em cima, uma mensagem de erro. Então, parágrafo id igual resultado IMC. Vamos adicionar esse id. Vamos adicionar a classe cor vermelha nesse nosso parágrafo. Lembre-se sempre de salvar o arquivo. E vamos adicionar um inner HTML, que é a mensagem que vai ser mostrada. Informe valores válidos. Beleza? Isso aqui já dá para nós testar também. Se nós viermos aqui e botar um peso absurdo aqui e uma altura também, ele vai cair lá no nosso else, dizendo para o usuário informar valores válidos. Beleza, então agora a gente já tem todas as validações que a gente precisa para calcular o nosso IMC. Então, após isso, vamos montar aqui o nossa lógica de programação. Vamos utilizar então uma variável chamada classificacão, que vai armazenar por enquanto uma string vazia. E já vamos criar uma variável IMC, que já vai calcular, porque aqui a gente já sabe que os valores são válidos. Peso
dividido por altura vezes altura. E aqui a gente vai começar a testar o nosso IMC para ver aonde ele se encaixa. Então aqui a gente vai fazer um if se. E essas informações aqui vocês podem confirmar lá naquela tabela que eu deixei no primeiro slide do material. Se o IMC for menor que 18,5, isso quer dizer que o usuário está abaixo do peso. Então, na classificação, nós vamos atribuir a string resultado IMC vai ser igual a, e aqui nós vamos concatenar a variável IMC para aparecer ali, ou melhor, vamos fazer diferente isso aqui. Não, deixa assim. Então, o resultado IMC vai receber o valor do cálculo. No caso, a gente vai concatenar uma string aqui e vamos concatenar mais a classificação. Então, deu esse resultado e a classificação do usuário vai ser, nesse caso, abaixo do peso. Tá? E também vamos especificar que o nosso parágrafo class name vai receber a cor laranja, porque o cara tem que ficar atento. A pessoa tem que ficar atenta porque ela está abaixo do peso, mas ainda não é algo que a gente bota uma mensagem vermelha de alerta extremo, né? Então vamos deixar um alertinha laranja para informar, para ele ter atenção. Então vamos continuar com a lógica. Else if se então o IMC for maior ou igual a 18,5 e o IMC for menor que 25, quer dizer que, vamos copiar essa linha da classificação, copiar essas duas linhas aqui, colamos aqui dentro do else if, aqui o resultado do IMC, concatenando o IMC vai ficar igual, porém a classificação aqui vai ser peso normal. E a cor vai ser verde, porque a pessoa está saudável. Beleza? Então vamos botar mais um else if aqui, seguindo aquela tabela, né? Se o IMC for maior ou igual a 30, desculpa, maior ou igual a 25, que é a continuação daqui, né? Se o IMC for maior ou igual a 25 e menor que 30, copiamos as... Opa! Se o IMC for maior ou igual a 25 e o IMC for menor que 30, copiamos aquelas nossas duas linhas aqui para dentro e vamos modificar a mensagem para sobrepeso e na cor laranja. Ou seja, o usuário tem que tomar um pouco de cuidado e que ele está um pouco acima do peso. Botamos mais um else if IMC for maior ou igual a 30 e o IMC for menor que 35, copiamos as nossas duas linhas, colamos aqui, somente mudamos a classificação para obesidade grau 1. Aqui a gente já está começando a ficar perigoso, então vamos botar uma cor vermelha
para o usuário ficar bem alerta. Prosseguindo lá com a tabela, IMC for maior ou igual a 35 e o IMC for menor que 40, vamos copiar nossas duas linhas, colar aqui. Só que agora é a obesidade de grau 2. Continua com a cor vermelha, tá perigoso. Vamos botar mais um else if. Então, se o MC for maior ou igual a 40, copiamos nossas duas linhas, colamos ali. Só que agora é obesidade grau 3 ou mórbida. Extremamente perigoso, então fica na cor vermelha. Aqui a gente já termina a nossa lógica das mensagens e das cores. Porém, ainda precisamos lá no parágrafo, retorno, id, atribuir o nosso resultado IMC. E o nosso parágrafo inner.html vai ser igual à nossa classificação, que foi que a gente atribuiu aqui em cima. Daí vai entrar no fluxo e vai fazer o append aqui embaixo depois. Qualquer dúvida que vocês tiverem nesse script aqui, vocês podem me contatar. A princípio é isso no nosso JavaScript. Porém, só temos que adicionar mais umas coisinhas aqui no nosso style.css para nós poder fazer o jogo com as cores. Voltamos para nosso arquivo style.css. Logo abaixo do calcular hover, vamos botar então o nosso resultado IMC. Vai receber uma margem bottom 0. Nossa margem top vai ser 40 pixels. E nossa font weight vai ser bold, que significa negrito. E vamos criar nossas três classes das mensagens. A cor vermelha vai receber a color de F62D51. Essas cores eu tenho uma tabela aberta aqui na outra tela, tá? Então vocês não vão precisar decorar isso. Cor laranja. Lembrem do case sensitive. Estou usando a letra da segunda palavra maiúscula. Aqui na cor laranja, a color vai receber sempre quando a gente trata de hexadecimal, precisa botar o sustenido na frente. FFBC34. Esse é um laranja. E a nossa cor verde vai receber a color sustenido 4AB 657. A princípio, aqui a gente fecha o nosso CSS também, galera. Então vamos para os nossos testes. Espero que esteja tudo ok. Então, vamos informar um valor inválido aqui. 9999. Calcular. Ó, podem ver que já pegou o nosso estilo lá da cor vermelha. Se eu inspecionar aqui, vocês podem inspecionar e dar uma analisada aí o que está acontecendo. Tá? Então, com a classe cor vermelha e o ID resultado IMC, eu herdo todos os estilos que eu tenho aqui no resultado IMC e na cor vermelha. Então vamos fazer um teste valendo aqui, baseado no meu peso e altura. Acho que eu estou pesando uns 63 talvez, e 1,75.
Lembrem de usar o ponto, tá? Senão ele vai dar que não é um número, porque o separador de decimal padrão inglês é ponto, tá? Então botem o ponto. 6375 calcular. Ó, o resultado do meu IMC é 20,57. Isso aqui ficou sobrando. Dá para nós ajeitar. Vamos ajeitar para ficar só com duas casas decimais. Então vamos voltar lá no nosso functions.javascript e aqui no IMC, logo abaixo da criação da variável IMC, vamos dizer que o IMC é igual ao IMC.toFixed 2. Isso significa que eu vou determinar que só vai ter duas casas decimais. Vamos testar para ver se deu certo. 631.75 calcular. Ó, que ele já me formatou para 20,57. Então, meu peso está normal, está tudo certo e saiu com a cor verde. Beleza? Vamos aumentando o peso aqui para ir aumentando o IMC aqui e nós testar as outras mensagens para ver se pegou a cor certa. Vamos botar 80 aqui. Ó, sobrepeso. Se eu botar 30 aqui. 30. Ó, abaixo do peso. Deu 9,28. Então se eu botar 60 aqui, vai dar peso normal. Se eu botar 80 com essa altura, sobrepeso, deu 26. Então podem conferir na tabela lá. Vamos botar 100 quilos aqui. Ó, 100 quilos já é obesidade grau 1. 120. Obesidade grau 2. 140. Obesidade grau 3 ou morbid. Então, nosso algoritmo está funcionando certo, está tudo ok. E as mensagens também estão tudo ok, pegando na cor certa. Então, galera, acho que é isso. Encerramos a nossa matéria por aqui. Espero ter agregado aí para vocês, no conhecimento de vocês. E eu estou à disposição se vocês tiverem dúvidas. Todo esse tutorial foi desenvolvido por mim. Eu só peguei a ideia de calcular o IMC e toda a estrutura HTML, todo o CSS e o JavaScript foi todo desenvolvido por mim. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem de código, podem vir perguntar para mim que eu vou saber responder vocês. E se eu não souber responder, a gente vai analisar junto e vamos achar a resposta. Então é isso. É isso. Se eu botar um valor inválido aqui, ele vai me mostrar aqui forma e valores válidos. É isso, pessoal. Então, damos por encerrada essa parte. E eu provavelmente vou liberar um exercício para vocês fazerem em cima disso, que eu ainda estou pensando. Então, encerramos por aqui. Um ótimo final de semana aí a todos. E qualquer coisa a gente vai trocando ideia aí. Beleza? Até mais. Tudo de bom a todos.